palavra que Deus tem falado ao meu coração, que está em Mateus 25, tá? Mateus 25 diz sobre a parábola das 10 virgens. Eu gosto muito dessa parábola porque ela norteia a minha vida de como eu devo ser uma mulher prudente, né? Você vai ver que no Mateus 24, ele vai falar sobre diversos sermões. Ele vai falar sobre o princípio das dores, ele vai falar da grande tribulação, ele vai falar da vinda do Filho do Homem, ele diz assim: estando duas no moinho, no trabalho, terá levado uma e deixado a outra. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O que ele está querendo dizer nesse texto, antes da gente entrar na parábola das 10 virgens? Ele está dizendo que se Satanás souber qual o dia, a hora que Jesus vai voltar, ou arrebatamento, ele vai ficar vigiando e vai fazer de tudo para levar muitas almas para o inferno. Então, nem os anjos, nem Jesus, ninguém sabe a não ser o Pai, o dia e a hora. E ele está dizendo que a gente tem que vigiar. E quando eu comecei a meditar sobre a volta de Jesus, eu comecei a me ver como mulher, porque a gente se identifica com os textos bíblicos de mulheres, mas você, homem, pode se identificar como sendo um homem, né? Que trabalha num lugar onde você precisa ter luz, você precisa ser instrumento de Deus. Então a parábola das 10 virgens, ela diz assim: o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ou seja, nós temos que sair ao encontro do esposo. Nós vamos encontrar o esposo. As 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Em outras versões está lamparinas. Mas, e tardando o esposo, dizendo que o esposo demorando a chegar, embora a Bíblia diz que breve voltarei, tosquenejando, ou seja, cansando, elas adormeceram. E essa palavra adormecer tem mexido muito comigo nos últimos dias, porque eu sou uma intercessora, eu sou pastora, trabalho na área de libertação, aconselhamento pastoral. E eu tenho percebido ministerialmente um adormecimento da igreja por conta da pandemia, por conta de estarmos em casa, por conta do frio, por conta da falta da comunhão entre os irmãos, que ela é muito importante. Embora nós estamos fazendo live todos os dias para manter você avivado, incendiado, há um espírito que está adormecendo a igreja. E a Bíblia diz que não só adormeceu as prudentes, mas também adormeceu as loucas. Então, dentro da igreja tem o joio, tem o trigo, tem as prudentes e tem as loucas, tem o bom e tem o mal, tem bons conselheiros e maus conselheiros, tem os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Existem os cães que são chamados pela Bíblia, que são os falsos pastores e os verdadeiros pastores. Em todas as igrejas cristãs, religiões, existe isso. Porque a Bíblia diz que nós conheceríamos o bem e o mal em todas as esferas da sociedade aonde nós estivermos. Quando eu leio a parábola das 10 virgens, ela me traz uma introspecção muito grande.
e me chama a atenção para que eu possa tomar cuidado de não adormecer. Mas mesmo que eu adormeça, como a Bíblia diz que as prudentes adormeceram porque o noivo tardou, ele demorou, embora ele disse que breve ele voltaria, nós estamos vendo sinais da volta de Jesus e é eminente esses sinais. Mas a parábola das 10 virgens, ela tem falado demais comigo. Porque se as prudentes e as loucas dormiram porque o noivo demorou a chegar, a Bíblia diz que no Getsêmani, quando Jesus estava agonizando, o noivo estava agonizando, a noiva, que eram os discípulos, estavam com ele dormindo. E ele estava jorrando sangue pelos seus poros, ele estava clamando, ele estava decidindo se ele ia entregar a vida dele por nós ou não. E ele, desesperado, tendo uma luta mental, psicológica, foi a maior luta que eu acho que Jesus teve na relação do quesito psíquico. E ele foi pedir ajuda aos discípulos, que é a noiva dele, são essas prudentes. Eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas eles estavam diante do Pai, eles estavam com o Filho, eles estavam ali com o Criador. Eles não suportaram a presença sobrenatural da opressão que Jesus estava sentindo naquele momento. E nós, como igreja, estamos sentindo também essa opressão. Só que se você dormir, você pode até dormir, não deve dormir, mas você pode até dormir, mas seja uma noiva prudente. Uma noiva prudente, a Bíblia diz que ela dorme com a sua lamparina do seu lado e ela dorme com o óleo, que é o Espírito Santo. E ela dorme bem vestida, porque como ela vai encontrar com o noivo, as suas vestimentas têm que estar limpa e pura, santificada. E as loucas, a Bíblia diz que elas não estavam nem com óleo e nem com roupas adequadas para entrar numa festa de casamento. A Bíblia diz assim, que no Mateus 25:6 diz assim: mas à meia-noite no Brasil ou à meia-noite no Japão é meio-dia ou meia-noite. Presta atenção. Em um determinado momento do dia, a Bíblia diz que ouviu um clamor, um som de trombeta, um homem anunciando, eu acredito que são os anjos, clamando: aí vem o esposo. Jesus está voltando, como eu estou falando para você, Jesus está voltando. Por mais que você tenha medo do que possa acontecer conosco, é um piscar de olhos o arrebatamento. E se passarmos por uma leve e momentânea tribulação, se morrermos, é um piscar de olhos também a sua passagem daqui para a vida eterna. E nós vamos voltar com Cristo e reinaremos com Ele. A Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. E o que eu tiro de importante dessa palavra, das 10 virgens, as prudentes e as loucas que adormeceram, e os discípulos que adormeceram, e Jesus ficou bravo com eles e falou assim: ao menos uma hora você não pode orar? Ao menos um pouco de tempo você não pode tirar, porque a oração te livra da tentação? E eu comecei a pensar quantos estão em casa adormecidos, dormindo, esperando o tempo passar, esperando o Covid passar, pessoas morrendo, pessoas nascendo, pessoas ganhando muito dinheiro e outras empobrecendo, igrejas abertas, igrejas fechadas, e você dormindo. E eu vim aqui incendiar
incendiar você e te acordar, em nome de Jesus Cristo. Porque o noivo vai passar e ele está me usando para falar que ele está voltando. A Bíblia diz, no 7 diz assim: e todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, porque elas ouviram o som da trombeta. Mesmo que você esteja dormindo, você vai ouvir o soar da trombeta. Todo mundo vai ouvir. As loucas e as prudentes, as que têm olho e as que não têm olho. No 8 diz assim: as loucas disseram para as prudentes: dai-nos o vosso azeite, para que as nossas lâmpadas não se apaguem. E aí as prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos os que vendem comprar para vós. Elas não estavam preparadas, elas não tinham guardado mantimento, elas não tinham óleo espiritual, elas não tinham a presença do Espírito Santo, elas não tinham relacionamento com Deus, elas não estavam mais orando, elas não tinham mais intimidade com o noivo, elas não sabiam o dia nem a hora como eu e você, mas existem sinais, e mesmo que esteja tardando, os sinais estão mostrando que Ele está voltando. E mesmo que você durma, Ele disse que você vai ouvir. Só que se você não tiver óleo na sua lâmpada, você é treva. Porque somente aqueles que têm o espírito de luz, que se tornaram filho da luz, esses sim poderão entrar nas bodas do Cordeiro. No 10, versículo 10, Mateus 25, 10 diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, elas foram atrás, elas começaram, acho que até a orar, clamar, buscar o Espírito Santo, a Deus, sabe? Chegou o esposo, não dava mais tempo. E as que estavam preparadas entraram com ele nas bodas do Cordeiro. E a porta fechou. Assim como nos dias de Noé, em Mateus 24, 36, 37, 38, diz que o dia que a porta da arca fechou, o juízo de Deus desceu, o dilúvio veio e matou todo mundo. E só sobrou aquele a quem Deus havia confiado. Aquele que estava iluminado por 100 anos. A Bíblia diz que Noé aguardou o dilúvio. Por 100 anos ele construiu essa arca. Por 100 anos ele viu Deus trazendo os animais para dentro da arca. Não foi da noite para o dia. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar, mas vai ser num piscar de olhos. E eu vim aqui te alertar. Não vai dar tempo de você confessar seu pecado, porque a hora que você confessar seu pecado já foi tarde demais. É hora de você mudar de vida. É hora de você acordar. É hora de você se manifestar. É hora de você incendiar. Acende a tua lamparina, acende a tua luz, incendeia o teu coração, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz assim, no versículo 20, Mateus 25, 11: depois chegaram também as outras virgens, ou seja, elas começaram a clamar, elas foram atrás de Jesus e dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Como muitos gritaram para Noé: abre a porta. E Noé já não podia mais, porque a Bíblia diz que quem selou a porta foi Deus. Meu irmão, consegue imaginar Noé olhando uma multidão, gigantes, pessoas, animais, de todas as espécies, batendo na porta da arca, e aquela porta foi selada pelo poder de Deus? E toda aquela geração morreu.
Deus havia alertado através de Noé por 100 anos. Nós estamos em 2020, antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia anuncia Jesus desde Gênesis a Apocalipse. A história anuncia Jesus antes de Cristo e depois de Cristo. Os sinais que estão acontecendo estão declarando que Jesus está voltando. E é sua responsabilidade ser prudente ou escolher ser louca. Eu trago essa palavra com muito temor para você. A Bíblia diz assim: e ele, o Senhor, o noivo, disse, respondendo às noivas loucas, às virgens loucas: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Se você não tiver sua lamparina acesa, se você não se dedicar a uma hora de oração, como Jesus falou no Getsemane, os discípulos estavam dormindo. E ele falou: vocês não podem orar comigo 1 hora, ao menos 1 hora? Isso é deixar sua lamparina acesa. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que existia um castiçal dentro do templo que ficava aceso 24 horas, que representava o incenso, a oração, a comunhão com Deus. O que você está fazendo nesse tempo de pandemia? Está assistindo Netflix? Tudo bem. Está comendo demais? Vai ter que malhar. Está com baixa autoestima? Faz uma maquiagem. Assiste uma live? O que não falta é live. E o que eu mais escuto é: estamos cansados de live. Só que, queridos, nem todas as igrejas estão podendo abrir. Existem cidades que estão com hospitais lotados de pessoas contaminadas com o coronavírus. Isso é real, é uma pandemia. E ela chegou, de acordo com os médicos, quando nos alertaram, da forma que chegou no inverno. Eu tenho parentes que estão com Covid. Além disso, eu tô com um pai no hospital, porque ele teve um derrame. E eu tive que ir com ele para um hospital, onde tem muita gente com Covid. E sabe, Deus me protegeu, porque a minha lamparina está acesa. E mesmo que eu venha pegar um Covid, a minha lamparina está acesa. E o fogo do Senhor vai queimar tudo que é de trevas na minha vida e na sua vida. Eu quero te desafiar hoje a ter uma posição nova com Deus, de ser prudente. A prudência te livra da morte, te livra da tribulação, te livra do juízo de Deus. A prudência, seja prudente. Olha o que Mateus 25:13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A mesma palavra que está em Mateus 24:36 diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho de Deus, unicamente o Pai sabe. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Depois ele fala, numa outra parte que eu não lembro, que será como nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra. Por que será como nos dias de Ló? Porque a Bíblia diz que o problema de Sodoma e Gomorra era a desigualdade social. Hoje nós vivemos embora não pareça, ou pareça, se você é uma pessoa inteligente, estamos vivendo uma ditadura global. Estamos sendo encarcerados dentro de casa, os bandidos estão sendo soltos, nós estamos tendo que nos acomodar dentro de casa, nos habituar com este sequestro. Fomos sequestrados e colocados dentro das nossas casas para sobrevivermos uma pandemia que ninguém sabia, que matou milhares de pessoas e continua matando e vai matar. Se você não orar, se você não se levantar, se você não incendiar,
Se você não clamar, o mal pode vir à sua casa. É hora de você ungir as portas, os umbrais da tua casa. É hora de você fazer como Raabe, colocar um sinal vermelho dizendo: aqui tem o sangue do Cordeiro. Eu fiz isso na minha casa. Eu faço muitos atos proféticos. Eu gosto de fazer atos proféticos, porque os atos proféticos, eles me animam a ter fé. Eu coloquei um sinal vermelho na porta da minha casa e no quintal da minha casa. Eu ungi a minha casa, eu orei. Eu mando embora os demônios, os perturbadores, porque você, se for muito tradicional, você pode não acreditar, querido. Mas se você quiser ficar à mercê das trevas, você fica. Mas eu não vou ficar. E aquilo que Deus me ensinou, cabe a mim te ensinar, porque eu serei cobrada, porque a Bíblia diz que aquele que tem dom de mestre tem que ensinar aqueles que não conhecem. Queridos, Deus, Ele está anunciando a vinda dele. Não é para você ter medo. Eu quero te dizer que vai ser a maior libertação que já houve na história da humanidade. Quantos de vocês já viram uma pessoa endemoniada e com a autoridade do nome de Jesus, o demônio ser expulso? É isso que Jesus vai fazer na terra. A Bíblia diz que com o pecado de Adão a terra foi amaldiçoada. A terra, a água, o ar, o mar, o céu, os animais, tudo foi amaldiçoado. O homem, a mulher, o fruto da terra, o nosso dinheiro, tudo foi amaldiçoado. E sabe o que Jesus vai vir fazer? Ele vai vir expulsar o gadareno da terra. Sabe quando ele foi para Gadara e a Bíblia diz que do sepulcro saíram 2 gadarenos? E quando ele chegou diante de Deus, ele falou: não é chegada a minha hora ainda. Por que você está aqui me perturbando? Porque Satanás conhece as Escrituras. Então eu quero te dizer, querido, vai chegar o dia, a hora, em que o brado do rugido do leão da tribo de Judá vai se manifestar. E da mesma forma que Jesus mandou aqueles demônios, aquelas legiões que estavam no Gadareno, para a manada de porcos que precipitaram, que foram para o precipício, que é uma analogia daquilo que Deus vai fazer com o diabo, porque hoje ele está também lançado por terra. Ele tem ainda um domínio que Jesus arrancou dele, a autoridade e o poder dele, tirou a chave do inferno e da morte, mas ele ainda é o príncipe dessa terra. E através de Jesus nós anulamos o poder dele das trevas contra nós e declaramos o poder de Deus sobre nós. E eu quero te dizer algo muito importante, querido. Nós veremos essa libertação na terra. E quando esse gadareno for expulso, o valente da terra for expulso, for aprisionado com suas hostes infernais, com todos os seus demônios. Essa é uma palavra rema que Deus me deu nesses últimos dias. Então Deus vai restaurar a terra. Sabe o que vai acontecer? Satanás vai se revelar de todas as formas. Primeiro ele vai vir de bonzinho, porque ele é o anticristo. Ele é o falso profeta. Ele vai vir com cara de cordeiro, mas ele é um lobo, ele é um cão disfarçado de ovelha. Você se lembra da história de Jacó? Vocês se lembram quando a mãe colocou um pelo no braço de Jacó para enganar Isaac, dizendo que ele era Esaú, que ele era o filho primogênito? Satanás é assim. Só que vai chegar o dia do encontro. Vai ter o dia do face a face. E eu quero que você entenda que quando Jacó se encontrou com o anjo do Senhor, eles brigaram a madrugada inteira. Como a gente fica brigando com a nossa mente? Eu acredito que houve uma briga física, espiritual, emocional. Alguma coisa aconteceu ali. Eu não
posso dizer para você, eu não estava lá para ver, eu só posso acreditar naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o anjo brigou com ele e ele brigou com o anjo amanhã. A Bíblia diz que Jacó foi ferido na sua coxa, na sua perna, e o seu nome se tornou Israel. Qual foi a pergunta que Deus fez para ele? Jacó quer dizer enganador. Um homem, Deus, ele teve que se descobrir, olhar para dentro de si e ver quem ele era. Queridos, estar face a face com Deus é o melhor momento, é o privilégio, é algo extraordinário em comum, porque não tem como estar face a face com Deus e não mudar de nome e viver os milagres de Deus. E não seja como as virgens loucas, mas seja como as prudentes. Que você não seja como os discípulos, que Jesus clamou: orem por mim. E aí eles estavam dormindo, ele disse: ao menos 1 hora você não pode orar. Jesus falou assim: vocês não sabem que hora vocês serão tentados. E a Bíblia diz que Jesus anunciou a Pedro que ele seria tentado, e antes que o galo cantasse, ele ia negar Jesus 3 vezes. Então eu fico analisando essas coisas nesses últimos dias e fico pensando: quantos estão dormindo? Quantos já adormeceram? Sabe, o hino nacional do Brasil diz que estamos deitados eternamente em berço esplêndido. Querido, saia desse berço esplêndido, porque não vamos ficar deitados eternamente, nós seremos salvos e vivos eternamente. Quem vai ficar eternamente adormecido são aqueles que vão para o inferno. E Deus não quer que você vá para o inferno. Ele está anunciando a chegada dele. Quero chamar a sua atenção hoje para uma mudança de vida. Amém? Vamos fazer uma oração e que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, põe tua mão, Senhor, sobre todos esses que estão aqui comigo na live e tantos outros que vão ouvir. Que nós possamos estar face a face com o Senhor a partir de hoje. Que este convite para as quintas-feiras de julho, das 18 às 19 horas, Senhor, eu lanço a rede e peço que o Senhor também enche essa rede, porque muitas pessoas precisam do conhecimento da libertação e se auto-libertar. Eu quero te pedir, Pai querido e amado, que não deixe ninguém de fora, que o Senhor convoque, que esta live chegue em lugares que nós nem imaginamos. Estou fazendo um convite, o Espírito Santo está fazendo um convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pai querido e amado, eu te peço pelo meu primo que está com doença, com todos, o Senhor visite todos os hospitais do mundo, levando cura. Mas eu sei que o Covid trouxe a vida para o meu primo, porque ontem ele poderia ter morrido no tornado. E não só ele, como minha prima e minhas priminhas. Senhor, não quero ser como as virgens loucas. Quero ser como as virgens prudentes. Quero entender que nos dias de Ló, o fogo do Senhor caiu por causa da desigualdade social, por causa dos pecados de prostituição, de adultério, por causa de fornicação, de sodomia, por causa de feitiçaria, por sexo com espíritos, com demônios, com animais, por pecados de todas as espécies. E a tua palavra diz que Ló ficava na porta como um juiz, clamando ao Senhor, e o clamor de Ló chegou na tua presença, e o Senhor derramou fogo consumidor. Mas antes o tirou
tirou sua família. Mas a sua esposa não era uma virgem prudente, era uma virgem louca, porque ela não tinha óleo, ela queria voltar. E segundo os estudiosos, quando se diz que a mulher de Ló olhou para trás, significa que ela voltou para buscar algo. Ela não tinha óleo, ela não tinha mais fé, ela não tinha mais esperança. E mesmo sabendo que eram anjos buscando, ela retrocedeu, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Pai querido, acorde-nos, acorde a tua igreja, que essa live chega onde o Senhor quiser, Senhor. Enquanto há tempo de te buscar, eu te busco. A tua palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Multiplica a nossa sementeira, multiplica a nossa comida, multiplica nosso amor, multiplica, Senhor, nossos relacionamentos, multiplica as nossas conexões, multiplica, Senhor. Eu clamo pelo Brasil, eu clamo pela Europa, eu clamo pela África, eu clamo pela Austrália, Oceania, eu clamo pela Ásia, eu clamo pela América, pelos Estados Unidos, eu clamo pelo Canadá, eu clamo, Senhor, eu clamo para que o Senhor domine no meio dos teus inimigos, que o Senhor se levante do teu trono, Senhor, nesta tarde, e voa nas asas do teu querubim, como diz a tua palavra em Salmo 18, e que das suas mãos saem fogo, raios, labaredas, e que o Senhor estende as suas mãos e nos arranca, Senhor, nos arranca do meio dos nossos inimigos hoje, Pai, e nos coloca no lugar, no alto retiro, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Incendeia essas pessoas que estão nessa live e que elas possam incendiar as outras, Senhor. Assim como a gente incendeia um fósforo e incendeia um fósforo aceso, incendeia toda uma caixa de fósforo, mas se você tirar um fósforo, esse não vai ser incendiado. Incendeia com a tua presença, incendeia com o teu amor, incendeia com o teu perdão, incendeia com a tua misericórdia, incendeia com a tua cura, incendeia, 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 Senhor. Tira-nos debaixo da Babilônia, esconda-nos nos teus esconderijos, Senhor. Guarda as nossas vidas, blinda as nossas casas, passa o teu sangue, Senhor. Ao menos uma hora, Pai, eu clamo para que o teu povo, os teus intercessores hoje, Senhor, acordem, acorde, para que a igreja acorde, Senhor, porque se os intercessores estão dormindo, a igreja está hibernando, Senhor. Oh, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos, sopra dos quatro cantos e nos use, Senhor, poderosamente, enquanto há tempo de te achar. Eu te achei e não te largo, Senhor, para toda a eternidade. Eu não te negarei, eu morrerei e viverei e contarei o que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus, amém. Querido, e eu, pastor Marcela, minha casa continua trabalhando, porque a nossa lamparina está acesa. Incendeia a sua lamparina. Incendeia agora comigo. Se você quer incendiar, escreva aqui para mim: eu quero incendiar minha lamparina. Escreva. Escreva que você quer ser diferente. Escreva para mim. Me anima. Sabe, quando a gente põe mais lenha na fogueira, ela fica mais forte, o fogo fica mais quente. Eu quero pôr lenha na sua fogueira. Mas essa experiência de uma hora orar por alguém, por você, por mim, por meu pai, por Jesus voltar, o arrebatamento,
pela sua liberdade, sua libertação das suas emoções, das suas doenças físicas, emocionais, espirituais, querido, vale a pena. Vale a pena orar por você. O meu ministério, o meu dom é para você, o seu dom é para mim. Você não pode se calar nesse tempo. Não deixe que amordassem a sua boca, porque ela é uma espada afiada. Coloque o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a sua boca. Não é uma espada que está na sua mão, a sua língua é a sua espada. A Bíblia diz que ela produz vida ou morte. Coloque a couraça da justiça para Deus te guardar. Coloque o cinturão da verdade. Pare de mentir, para de manipular pessoas, para de falar daquilo que não é verdade. Para de pecar. Você é filho de Deus ou é filho do diabo? Você é filho da verdade ou você é filho da mentira? Quem é você, Jacó? Eu falo para mim todos os dias: quem é você, Jacó? E eu peço perdão ao Senhor e Ele me transforma. Quem é você? O que você está fazendo com a sua vida? Minha vida está passando. A sua está passando. E nós somos chamados para um único propósito: pregar o Evangelho. Jesus está voltando. Ontem ainda brinquei com os intercessores que estamos orando por vocês, que vão... Queridos, temos que ser como Paulo, estarmos felizes em qualquer situação. Sabe? A vida ela é cheia de altos e baixos. Há esperança. Acredite. Deus ainda existe. Ele é o Criador do céu e da terra. Você é templo do Espírito Santo. E Ele quer habitar em você. Ele quer hoje uma reconciliação. Ele quer hoje escrever seu nome no livro da vida. E a minha pergunta é: você que está assistindo, você quer uma reconciliação com Deus? Escreve aqui para mim: reconciliação. Nós vamos orar. Sabe, a palavra teologia quer dizer religar. Religar Deus com a humanidade. Eu me religo a Deus todos os dias. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem trevas, certamente que Deus abra os teus olhos, que você incendeie a sua candeia, que você incendeie a sua igreja, incendeie a sua família. Ore, interceda, faça atos proféticos. Outra coisa, se permita uma hora do seu dia, ao menos uma hora, ao menos uma quinta-feira da semana. Pare para incendiar, porque o noivo está chegando. Que Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe essa live. Fiz ela de coração. Quero que você seja uma noiva prudente, como eu. Eu tenho certeza que essa palavra vai entrar como uma espada na sua mente e no seu coração. Vai transformar a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado pela participação. E deixe seu pedido de oração aqui, que será uma honra orar por você pela sua casa. Se quiser, me mande uma mensagem no Message ou no meu WhatsApp, que é 19 997 40 3699. Se você precisar de ajuda, aconselhamento, você pode me chamar. Estou de plantão, 24 horas ligada no céu, incendiando as nações. Deus te abençoe.